Evangelho de Marcos, capítulo 8. Se não todos nós, mas pelo menos boa parte de nós, de vez em quando, a gente passa numa consulta de oftalmo. Nós temos aqui a Roberta, e quando a gente vai numa consulta dessa, um dos momentos que pessoalmente eu não gosto, mas faz parte, né? É quando o oftalmo começa a mudar as lentes e começa a perguntar, qual que está melhor, essa ou essa? Essa ou essa? Para mim está tudo igual. Não faz diferença, mas eu tenho que fazer uma escolha. E eu não sei se sempre eu consigo definir qual é a que me traz o melhor conforto visual. Eu sei que eu passo por oftalmo pelo menos desde os 5 anos de idade, quando eu comecei a usar óculos. Então eu já passei muito por isso. E certamente a gente vive com essa dificuldade aí de visão. Alguns têm mais dificuldades, outros menos. Alguns têm alguns problemas visuais mais sérios, outros têm apenas uma miopia ou alguma coisa mais simples, que não traz nenhum agravamento a essa saúde nossa tão importante de podermos enxergar e de podermos ver. Pelo que me recorde aqui, graças a Deus, nós não temos no nosso meio nenhuma pessoa cega, nós não temos nenhuma pessoa destituída de visão de forma completa ou plena, porque certamente a cegueira deve ser uma das enfermidades que traz mais dificuldades na vida, na história, talvez tristeza. Não posso afirmar isso, né, pelo fato de não poder, de não viver isso, graças a Deus. Mas certamente nós zelamos pela nossa saúde visual. O texto que nós queremos usar hoje aqui fala de um cego, de um homem cego. Versículo 22 de Marcos, capítulo 8. Nós temos uma história única narrada pelos evangelistas. Nós temos várias narrativas de homens cegos que foram curados pelo Senhor Jesus. Mas essa aqui é única, é exclusiva. Por alguns detalhes que nós não temos em nenhuma outra narrativa de milagre e que nenhum outro dos evangelistas registraram. O mais semelhante que nós temos aqui é o próprio Marcos, no capítulo 7, versículo 33, que ele vai falar de uma outra cura. E me chama muita atenção também nessas histórias das curas de Jesus realizadas em pessoas cegas, é porque Jesus, se vocês forem olhar e ler as histórias das curas de Jesus em relação à cegueira, cada cego que foi restaurada a sua visão, Jesus fez de uma forma diferente. Jesus não tem uma receita única para os cegos curados, cujo registro nós temos nos evangelhos. E esse aqui, para mim, é o mais curioso. É a narrativa mais curiosa de todas essas narrativas da cura de alguém com cegueira. Vejam, portanto, queridos, o que o texto bíblico vai dizer. Antes de lermos o texto, apenas se os irmãos olharem aqui no começo do capítulo 8 de Marcos, nós começamos o capítulo 8 com a multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus está cercado de uma grande multidão, há uma grande comoção por causa de mais um grande milagre do Senhor Jesus, e eles vão caminhando. Versículo 11 até o versículo 21, nós temos aqui uma discussão por causa da questão dos fariseus, e Jesus critica os fariseus, e a coisa vai caminhando, mas quando chega no versículo 22, diz assim: quando chegaram a Betsaida,
Ou seja, depois de tudo isso que acontece aqui no capítulo 8, Jesus sai de um determinado lugar, vai para Betsaida. Betsaida, se os irmãos olharem no mapa de Israel, tem o Mar da Galileia. Betsaida fica do lado direito do Mar da Galileia, na direção hoje onde nós temos a Jordânia. Então, Betsaida, uma pequena cidade com poucos judeus, muitos gentios nessa cidade. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Esse homem, ele não vai a Jesus sozinho. Ele não vai a Jesus sem que ele fosse conduzido por alguém. Talvez apenas por causa da própria cegueira. Talvez alguma outra razão, o texto não diz. Mas ele foi conduzido a Jesus. A importância, queridos, de sermos úteis na vida de outras pessoas para conduzir outros a Jesus. Sermos instrumentos de Deus para abençoar pessoas, para que pessoas sejam conduzidas à presença do Senhor Jesus. Versículo 23. Ele, Jesus, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Primeira providência de Jesus. As pessoas levam o homem a Jesus, é conduzido. Jesus toma esse homem pelas mãos e diz que o conduz para fora da cidade. Esse é um detalhe importante nessa história e nesse texto. Em seguida, e aqui talvez alguns diriam, Jesus não foi legal. Jesus não foi muito bem educado. Olha o que acontece. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem. Hoje isso seria uma tremenda falta de educação. Não era o caso aqui. Não há nenhuma impressão negativa por parte daqueles que estavam junto a Jesus. Certamente o cuspir naquela época não tinha a conotação que talvez hoje tenha, né? Mas Jesus cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vês alguma coisa? Jesus faz esse processo. Jesus intervém na história daquele homem, do jeito dele. Jesus cospe no olho do homem, impõe a mão sobre ele e pergunta. Jesus não diz nada, mas Jesus pergunta: vê alguma coisa? Versículo 24. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu. Na maior parte dos milagres de Jesus, nós lemos a afirmação: imediatamente levantou e andou, imediatamente tomou o leito e foi para casa, imediatamente foi curado. Aqui não. Aqui diz, aos poucos ele foi recuperando. E o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. É a única ou único milagre de Jesus que aparentemente Jesus não fez um serviço 100% bom, que a coisa não foi bem resolvida. Ele diz: você vê alguma coisa? Aquele homem responde: eu vejo homens. Só que os homens parecem árvores, e as árvores estão andando. E quando eu leio esse texto, eu me lembro dos filmes de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, quando as árvores têm vida, e as árvores começam a andar no meio da floresta, e as árvores lutam, e as árvores falam, e as árvores entram nas batalhas. Ele diz: eu vejo homens, mas eles parecem árvores que andam, né? São homens, mas não parecem homens, parecem árvores. Versículo 25, Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, fala
ao nosso coração pela leitura e pela meditação da tua palavra. Traga esclarecimento, mas muito mais do que esclarecimento. Abra os olhos do nosso próprio coração, para que possamos vê-lo, para que possamos contemplar o poder e a glória do Senhor, para que possamos perceber claramente as intenções do Senhor para a nossa própria vida, para a nossa própria história, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como está a sua visão? Naturalmente que eu não estou falando disso aqui. Naturalmente que eu não estou falando se você consegue enxergar bem, se você consegue ler aqui a projeção, se você tem alguma deficiência visual ou não, ou que tipo de deficiência você tem. Mas enxergar bem aqui, especialmente nesse texto, embora a história comece com uma deficiência visual, o que Jesus trata não é a deficiência visual. Ainda que esse homem seja curado num processo diferente daqueles que nós estamos acostumados a ver nos evangelhos, mas Jesus vai tratar de algo muito maior do que apenas a cura de um homem que foi levado a ele, que era cego e que desejava certamente ver a cura da sua visão. Nós estamos falando nesse ano sobre que nós desejamos mais céu na terra, mais céu na cidade. Domingo passado nós falamos que nós precisamos de mais céu no nosso coração, mais céu nos nossos pensamentos, na nossa mente. Hoje, eu quero dizer, queridos, que nós precisamos de mais céu nas nossas vistas, para que nós possamos ter a visão de Deus, a visão que vem do alto, para percebermos o direcionamento de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Nós falamos muito nos dias de hoje sobre ideologias. E naturalmente que o meu objetivo aqui não é falar sobre ideologia, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem daquilo, nem daquilo. Não é esse o foco. Mas a forma como nós enxergamos a vida define quem somos, define nossas escolhas, define o que nós fazemos. Algumas pessoas têm uma visão de mundo, ou aquilo que nós chamamos de cosmovisão, diferente uma das outras. E nós entendemos que essa cosmovisão tem a ver com mais céu ou menos céu nas nossas vistas. E por isso nós entendemos determinadas situações na perspectiva daquilo que os nossos olhos veem. Eu quero citar apenas como exemplo, mas ao mesmo tempo como uma crítica contundente, a decisão da Câmara dos Deputados, por exemplo, que nessa semana escolheu um homem que se sente ou que se acha mulher para presidir a comissão especial da mulher na Câmara dos Deputados. E agora qualquer pessoa que critica essa decisão é acusado não de homofóbico, mas de homotransfóbico, alguma coisa semelhante. É uma questão de cosmovisão, de visão da vida, visão da história. Para termos uma visão correta, a grande pergunta é: quem abre os nossos olhos? Quem abre os nossos olhos? Quem é que tem a receita certa para olharmos para a vida e para olharmos para a história da forma correta? Naturalmente que cada pessoa, de acordo com a sua cosmovisão, ele tem uma fonte e uma base de onde ele fundamenta a sua opinião a respeito do certo e do errado. Claro, né? Há aqueles que têm uma cosmovisão não bíblica ou não cristã e não vão concordar com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós afirmamos e aquilo que nós defendemos como correto, porque tem uma cosmovisão a partir de determinados referenciais da vida que não partem nem das Escrituras e nem de Deus.
Agora, a nossa cosmovisão, a visão de mundo, a visão da história, a visão do certo e do errado, dos crentes, do povo de Deus, da igreja, precisa ser necessariamente a partir do abrir dos nossos olhos por Jesus. E aí esse texto, queridos, nos convida para percebermos a importância de termos os nossos olhos abertos por Jesus, para várias situações da vida. É por isso que eu afirmo aqui que Jesus, ele vai além de curar aquele homem da sua cegueira. Porque Jesus tem intenções e tem propósitos que vão além de fazer com que aquele homem enxergue. Por quê? Mateus capítulo 6, versículo 22. Porque Jesus já havia afirmado antes, lá no Sermão do Monte, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando os olhos são bons, quando a visão é boa, quando há claridade no que se enxerga e no que se vê, ele diz, todo o corpo, ou seja, toda a nossa vida se enche de luz. Mas se os nossos olhos não enxergam, ou enxergam numa outra perspectiva, diferente da perspectiva de Jesus, certamente nós vamos olhar por uma outra dimensão, numa outra perspectiva, fora da vontade do próprio Deus. A grande questão e o grande desafio, queridos, é que os nossos olhos sejam abertos para vivermos no centro da vontade de Deus. Isso é importante a gente reconhecer, porque isso não significa que a nossa cegueira, ou a cegueira espiritual, tem a ver apenas com aqueles que não conhecem a Jesus. Eu gosto muito do texto lá dos discípulos indo para Emaús, depois da ressurreição, quando eles vão caminhando em direção a Emaús, uma vila, uma cidadezinha pequena, próxima de Jerusalém. E diz o texto lá em Lucas, capítulo 24, que Jesus se coloca com aqueles dois discípulos, e Jesus pergunta, vocês estão conversando sobre o quê? E eles vão questionar a questão da história do próprio Senhor Jesus. Ele diz, olha, nós esperávamos que Jesus fosse o Messias, mas ele morreu. Eles ainda dizem para Jesus, é certo que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, que ele não está mais no túmulo. Mas eles colocam em dúvida a pergunta, a experiência, a resposta, o testemunho daquelas mulheres, de que o túmulo estava vazio e que Jesus havia ressuscitado. E eles estão falando disso para o próprio Jesus. O texto diz que eles eram discípulos. Mas lá em Lucas vai dizer, mas os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, queridos, essa questão da cegueira espiritual, da falta de percepção de uma cosmovisão bíblica, evangélica, de fato cristã, precisa ser vigiada por nós mesmos. Para quê? Para que em determinado momento ou situação, nós mesmos não estejamos como que impedidos de reconhecer a presença, a atuação e a intervenção de Jesus na nossa própria história. O texto que nós lemos é um texto muito simples, ele é narrativo, autoexplicativo, e como narrativa, não há nada aqui para nos chamar a atenção. Mas há algumas coisas aqui importantes para a gente considerar. Em primeiro lugar, o fato de Jesus tomar aquele homem e sair da cidade. Isso é tão sério que Jesus, antes de operar a cura naquele homem, ele sai com ele da cidade. E depois, quando aquele homem é curado, ele diz, e não volte para a cidade. E não volte.
Então não era simplesmente uma questão de dizer, olha, eu vou te tirar aqui da cidade só para você ser curado, mas depois continua a sua vida. Cidade, e eu tenho falado algumas vezes aqui sobre a importância da cidade na perspectiva de Deus. Tenho citado muito o texto de Gênesis 11, quando nós temos a história de Babel, porque Deus desceu para ver a cidade que estava sendo construída. A cidade, muitas vezes, queridos, ela é tanto um lugar em que a bênção de Deus é derramada sobre ela, mas também, muitas vezes, o juízo de Deus é manifestado sobre a cidade. A cidade simboliza muito mais do que apenas um lugar. Significa aquilo que se organiza para se viver de tal forma que nós não precisamos de Deus. É isso que tem me chamado a atenção quando eu cito aqui a história de Babel. Deus desceu para ver a cidade, por quê? Porque naquela cidade havia um projeto de vida, um projeto de desenvolvimento que não tinha lugar para Deus. Nós queremos chegar até os céus, mas nós não precisamos de Deus, nós não queremos Deus aqui. Nós queremos nos tornar célebres, conhecidos, famosos, poderosos, mas nós não queremos Deus no meio da nossa história. E aqui a impressão que me passa é que Betsaida tem exatamente o mesmo projeto de vida. Tanto é, preste atenção num detalhe, que essa cidade de Betsaida, ela era vizinha de Genezaré, onde Jesus liberta aquele homem de espíritos demoníacos que entram nos porcos, aquele homem é curado, sarado, restaurado completamente, mas os habitantes daquela cidade dizem para Jesus, não é bom que o senhor esteja aqui, por favor, vá embora, por favor, vá embora. Betsaida era vizinha daquela cidade. Provavelmente, e eu falo provavelmente porque não há registro bíblico nesse detalhe, provavelmente pessoas que viviam aqui em Betsaida presenciaram aquela experiência e ele, junto com os habitantes de Genezaré, também dizem, Jesus, por favor, volta para o outro lado, nós não queremos o Senhor aqui. A cidade é lugar de bênção, a cidade é lugar de bênção, desde que haja lugar para Deus nos projetos urbanos, nos projetos econômicos e nos projetos políticos. Deus não trata a cidade apenas na perspectiva religiosa. Deus olha para a cidade, Deus olha para o Estado, Deus olha para o país, Deus olha para o mundo numa perspectiva global. E às vezes Deus diz, para eu agir, eu tenho que sair desse lugar. Que a gente tenha consciência disso, para saber quais são os lugares onde Deus diz, é melhor a gente sair daqui, e não volte para esse lugar. Há lugares na cidade que não tem lugar para Deus, não esteja presente nesses lugares, a não ser que você esteja disposto e pronto a representar essa presença de Deus ali. Segundo lugar que me chama a atenção aqui nesse texto, é a intervenção de Jesus. Jesus age de forma diferente em cada lugar, em cada circunstância. Em alguns lugares, Jesus, nas curas dos cegos, tem um cego que Jesus simplesmente impõe as mãos e diz, você está curado. Em outro cego, Jesus cospe na terra, faz uma pomada, passa nos olhos e diz, vá se lavar no tanque de Siloé, para que você veja. Mas Deus intervém na história humana. Deus não intervém só de uma forma, Deus intervém de várias formas, mas Deus está agindo na história humana. Terceira coisa que esse texto me chama a atenção, a pergunta de Jesus para aquele homem, vê alguma coisa? Vê alguma coisa? Jesus não faz essa pergunta para mais ninguém, a não ser para esse homem. Para os demais, ele diz, levanta e anda. O homem levanta e anda. Está curado da sua cegueira, o homem sai maravilhado porque agora ele está vendo, e Jesus vai operando as suas curas, sem perguntar,
o resultado, porque o resultado era sempre visível. Mas para esse homem, e aí me dá a convicção e a certeza de que essa cura em 2 etapas foi intencional da parte de Jesus. Porque senão Jesus não perguntaria para ele se ele estava vendo. E o que ele estava vendo? Vê alguma coisa? Aqui, queridos, nós precisamos lembrar que muitas vezes o Senhor está perguntando: o que você está vendo? Qual que é a sua visão de vida? Você está vendo corretamente? As coisas que você está vendo, e eu não estou falando aqui de assistir televisão, ou aplicativo no celular, não é disso que eu estou dizendo, mas essa cosmovisão precisa ser de conformidade com aquilo que procede de Deus. Quarto lugar, quarta coisa interessante nesse texto, a visão parcial daquele homem. Eu vejo. Vê o quê? Homens. Mas os homens parecem árvores. São homens. Mas a semelhança é semelhança de árvores. Precisamos reconhecer, queridos, e vamos voltar a falar sobre isso, de que apenas Jesus pode nos dar uma visão plena de como as coisas devem ser de fato, ou como elas são de fato. Porque a nossa visão, ela sempre é limitada, sempre é limitada. E nós precisamos de graça para isso. E graça de tal forma que aí vem a última ação, a última intervenção de Jesus nessa história, a cura plena, que nós vamos experimentar. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Quais são as causas dessa cegueira? O texto não diz por que aquele homem era cego. Eu pesquisei na internet a lista de enfermidades que podem causar cegueira física, e há uma lista imensa. E lógico que eu não vou tratar disso aqui, porque não é a intenção. Mas muitas podem ser as causas de uma cegueira, inclusive a de nascença, quando alguém já nasce com essa deficiência. Mas quais são as causas de uma cegueira espiritual? E por que eu falo de uma cegueira espiritual? Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há duas causas principais que produzem cegueira espiritual. Primeiro, é o próprio diabo. Uma cegueira espiritual causada pelo próprio diabo. O arqui-inimigo de Deus e dos servos de Deus, que por inveja, por desejo de se tornar semelhante a Deus, causou uma grande rebelião enquanto podia nos céus, e que tenta fazer a mesma coisa no nosso próprio coração. E é interessante que esse texto aqui de 2 Coríntios diz que a cegueira espiritual, e o texto de Marcos, ela produz a dificuldade de ir ao encontro de Jesus. As pessoas têm o coração, a mente, a compreensão, o desejo endurecidos em relação a irem ao encontro de Jesus. A falta de fé para que não creiam em Cristo Jesus. A cegueira para não ver a luz das boas novas ou a luz do Evangelho. A falta ou a dificuldade de entendimento da mensagem de Cristo Jesus, de glorificar a Deus e de reconhecer que Jesus é Deus. São algumas consequências dessa cegueira espiritual. Agora, há uma outra causa que é muito comum e que nos atinge de uma forma maior do que às vezes nós imaginamos, que é o próprio pecado. E que muitas vezes não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com as nossas próprias decisões. Na minha experiência de 40 anos como pastor, queridos, essa semana eu vi aí nessas mensagens de internet,
dizendo que nos dias de hoje, quando um pastor fala de pecado na igreja, ao invés de isso gerar arrependimento, as pessoas preferem mudar de igreja. Sabe por quê? Porque o pecado cega o nosso entendimento. Porque nós saímos hoje, quando nós estamos vivendo continuamente no pecado, é muito mais fácil para nós termos uma explicação ou uma justificativa para o pecado, ao invés de reconhecer o nosso próprio erro e sermos levados ao arrependimento, à confissão de pecados e à mudança de vida. Quantas situações eu já tive que lidar em que as pessoas, ao invés de simplesmente reconhecerem, é verdade, eu errei, eu pequei, as pessoas começam a dizer, mas não é bem assim. O senhor está entendendo errado. A história é um pouco diferente. Ou começam a encontrar justificativas, como se determinadas justificativas fossem suficientes para alterar a santidade de Deus e o desejo de Deus para o ser humano, para cada um de nós. O pecado nos cega. E nós começamos a olhar e a enxergar aquilo que nós queremos, do nosso jeito. E isso é uma grande cegueira espiritual. E que nós precisamos vigiar o nosso coração. Mas eu quero citar aqui, queridos, um padre, Padre Antônio Vieira, que viveu no Brasil no século XVII, é considerado um dos maiores pregadores brasileiros. Embora não tenha nada gravado dele, mas ele deixou escrito mais ou menos, aproximadamente 200 sermões. E ele tem um sermão exatamente nesse texto. É um texto em que há pouquíssimos comentários a respeito. Mas o comentário do padre Antônio Vieira sobre esse texto é muito rico, porque ele faz uma pergunta no seu sermão. Quando esse homem tem uma visão restaurada, vamos dizer, pela metade, ele pergunta qual era a pior cegueira desse homem. A pior cegueira dele era quando ele era totalmente cego, ou a pior visão é agora em que ele tem a visão deturpada, em que ele não enxerga as coisas corretamente. E aí, o padre Antônio Vieira, ele vai dizer, esta vista era a maior cegueira, a segunda cegueira, era maior que a dantes tinha, porque dantes não via nada, agora via uma coisa por outra. Não ver nada é privação, ver outra coisa por outra é erro. E aí ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz, a pior cegueira é aquela que nós trocamos homens por árvores, ou pior, Deus por qualquer mercadoria que nos agrade e atenda a nossa ânsia consumidora. E aí ele termina dizendo, precisamos de um novo toque de Jesus. A pior cegueira não é aquela que nos impede de ver, mas é aquela em que a nossa visão é distorcida pela ausência desse segundo toque de Jesus na nossa vida e na nossa história. Uma outra coisa muito importante nesse texto, cuidado com Betsaida. Cuidado com Betsaida. O lugar onde nós estamos, qualquer que seja o lugar, pode representar Betsaida na nossa história e nos impedir de sermos abençoados pelo Senhor. Aquele homem só foi curado porque Jesus o tirou daquele lugar e o recomenda, não volte para Betsaida. Cuidado com Betsaida. Betsaida pode ser a universidade, pode ser a cidade, pode ser a sua própria casa, pode ser o seu dia a dia, não sei. Mas Betsaida representa aquilo que nos impede de experimentarmos e recebermos o melhor da parte de Deus. Sabe por quê? Porque isso nos impede
não apenas de vermos a Jesus perfeitamente, mas também nos impede de vermos o próximo como nós deveríamos ver. Muitas vezes, nós vemos o homem, o egoísta, por exemplo, vê o próximo como um homem para satisfazer as suas próprias necessidades ou desejos. O ganancioso vê o próximo, vê o outro como uma ameaça em que se precisa dividir alguma coisa. O avarento vê o outro como uma ameaça de alguém que quer tirar de mim alguma coisa e assim por diante. Sempre, sem Jesus, nós olhamos para o próximo de forma distorcida. Nós precisamos pedir, abra os meus olhos, para que eu possa entender e compreender perfeitamente quem é o meu próximo, e sempre vermos o próximo a partir da imago Dei, do homem e da mulher criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Eu quero caminhar para o final, queridos, com uma última reflexão. Por que Jesus cura esse homem em 2 atos? É o único momento em que Jesus faz isso. E para mim isso aqui é intencional. E Jesus já está fazendo isso em várias outras circunstâncias, se nós formos observar detalhadamente. É interessante que Jesus chega a Betsaida, tem essa experiência. E se os irmãos olharem aí em Marcos capítulo 8, a próxima coisa que acontece, Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem Jeremias, outros dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem qualquer profeta. Nenhuma resposta estava certa. Por quê? Porque tinham apenas uma pequena percepção de quem era Jesus. Eles não chamaram Jesus de bandido, não chamaram Jesus de impostor, de nada disso. Apresentaram apenas nomes bons a respeito de Jesus. João Batista, Jeremias, Elias, só gente boa. Mas estava totalmente errado. Os olhos estavam impedidos de perceberem quem Jesus era de fato. Mas aí quando Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? E vocês? Nós temos a resposta de Pedro: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro dizendo: bem-aventurado Pedro, porque foi o Pai que abriu os seus olhos para que você percebesse de fato do que se trata. Jesus está preparando os discípulos para que eles pudessem perceber para além da visão daquele homem Jesus que estava na frente deles. Não era apenas um homem bom como Elias ou como Jeremias, não era apenas um revolucionário como João Batista, era o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, o Salvador. É interessante nós percebermos isso, porque nós vemos nessas 2 manifestações da cura desse homem, aquilo que falamos muito aqui na nossa igreja, sobre o já e o ainda não. Sobre as manifestações da graça de Deus no nosso próprio coração. E hoje pela manhã, por exemplo, falamos sobre a questão do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Nós já fomos justificados, já temos a certeza da salvação e tantas outras coisas que o Evangelho nos garante e nos dá. Mas não ainda de forma plena. A salvação nos dá a certeza de que nós enxergamos o reino de Deus numa perspectiva grande, maravilhosa, majestosa. Mas apenas na glorificação, na volta de Jesus, no nosso encontro com o Senhor, é que os nossos olhos serão completamente abertos para percebermos a riqueza do Evangelho e a grandeza das bênçãos que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós.
aí sim os nossos olhos serão completamente abertos, completamente abertos. Eu quero, queridos, chamar a atenção dos irmãos para algumas histórias ou alguns textos bíblicos. O primeiro deles são os discípulos lá em Emaús. Eles estavam caminhando, eu já citei, eles estavam caminhando com Jesus, conversando com Jesus, e Jesus explica para eles tudo o que estava acontecendo, mas o texto vai dizer, eles estavam como que impedidos de ver, eles não reconheciam Jesus. Mas quando eles se assentam à mesa com Jesus, Jesus dá graças pelo pão, e quando Jesus parte o pão, ele diz, os olhos deles são abertos, e eles então reconhecem que era Jesus, mas naquele momento Jesus desaparece da frente deles. Mas quando Jesus parte o pão, quando Jesus se assenta à mesa, os seus olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos, queridos, quando nós nos assentamos ao redor da mesa com Jesus. Quando nós nos aquietamos diante da presença do Senhor e Jesus parte o pão e diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fui eu que morri por vocês, fui eu que paguei o preço do pecado e da culpa por vocês, comam, bebam em memória de mim, vocês estão assentados comigo, porque é a comunhão com Jesus que gera o abrir dos nossos olhos, uma percepção nova de vida a partir de quem Jesus é, e daquilo que Jesus realizou na nossa vida e na nossa história. Uma outra coisa que me chama muita atenção nessa história aqui, são algumas experiências de alguns homens de Deus. E aí eu me lembro, por exemplo, de Isaías. Isaías diz o texto lá, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. As circunstâncias, e às vezes apenas circunstâncias difíceis, vão abrir os nossos olhos para percebermos a glória, o poder e a majestade de Deus. Enquanto as coisas estavam caminhando bem ali com Isaías, enquanto Ezequias estava vivo, a impressão que tem, Isaías é um homem de Deus, independente da situação, mas Isaías continuava a sua vida, o seu ministério, já tinha algumas palavras de Deus a Isaías, mas apenas na crise, na dor e no sofrimento, eu vi o Senhor na hora do luto, na hora da dor, na hora da ausência. Há um livro escrito por John Piper, e eu gosto muito do título, eu não li o livro, mas a capa sempre ficou muito nítida. Ele diz, não desperdice seu câncer. Um livro específico para quem está passando por essa enfermidade. Por quê? Porque ele vai tratar exatamente isso. Momentos de dor e momentos de crise são momentos em que nós podemos ter grandes experiências e os nossos olhos serem abertos para percebermos a majestade, a santidade, o poder de Deus e as nossas próprias limitações. Ezequiel, profeta, grande homem de Deus, capítulo 1, eu tive visões da glória de Deus. A cosmovisão de Ezequiel é uma cosmovisão que é formada a partir da glória de Deus. Uma das coisas mais importantes no país que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, é termos uma cosmovisão a partir dos princípios judaico-cristãos. Em outras palavras, a partir das Escrituras, a partir da herança cristã que nós possuímos. Ezequiel tinha uma cosmovisão para o povo de Deus, a partir da sua visão da glória de Deus. A sua cosmovisão, ela é formada a partir do quê? Do capitalismo, do comunismo, do socialismo, da direita, da esquerda. Meus irmãos, isso tudo é muito pequeno. Isso tudo é muito pequeno.
Nós precisamos ter uma cosmovisão a partir do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus diz, para a vida política, para a vida econômica, mas também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, formar princípios e valores a partir do que a Escritura nos ensina, para que nós possamos estar firmados em determinadas coisas que, de fato, não há nem fulano e nem beltrano que defende, mas a palavra de Deus, Esse ano é ano de política. E o Jonatas é de que partido? De nenhum. De qual candidato? Nenhum. Mas uma coisa eu sei em quem eu não voto. Por quê? Por causa de princípios, por causa de valores. E nós precisamos definir os nossos princípios e valores de escolha, não só de presidente e governador, mas principalmente, deputados e senadores. A gente valoriza muito no Brasil a eleição de presidente e governador. Eu queria que você prestasse muita atenção em quem você vota em relação a deputados estaduais e federais e senadores. Porque são eles que fazem as leis, são eles que definem o futuro do país, com as leis que eles aprovam e com as decisões que eles tomam ou deixam de tomar. Então, que a sua decisão eleitoral seja construída a partir de uma cosmovisão cristã, em que a glória de Deus se manifesta em todas as coisas. E eu quero terminar com Paulo. A experiência de Paulo. Paulo pega a autorização das autoridades religiosas em Jerusalém e vai para Damasco, porque ele ouve falar que em Damasco há um número imenso de homens e mulheres que se convertem. E no meio do caminho, uma luz brilha sobre ele. Ele literalmente cai do cavalo, ou cai ao chão, ele é derrubado. E quando esse brilho manifesta sobre a vida de Paulo, diz o texto, quando ele se levanta, Atos capítulo 9, quando ele levanta, ele está cego. E a grande pergunta de Paulo é: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. A cegueira de Paulo aconteceu exatamente no momento da sua conversão. Para quê? Para que ele fosse curado. Alguns dias depois, Paulo é levado até Damasco, é colocado numa casa lá na rua direita, e Deus ordena que Ananias vá até ele para orar com ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias tem medo, ele diz: não, pode ir em paz, sossegado, está tudo sob controle. Ananias vai lá, ora com Paulo: Deus me mandou orar com você, para que você volte a ver. E quando os olhos de Paulo são abertos, diz que cai dos olhos de Paulo alguma coisa como se fossem escamas. E essa semana eu vi uma reportagem que escamas de peixe agora estão sendo usados para substituir córneas, para transplante de córneas. Eu achei extraordinário isso. Mas de Paulo cai como alguma coisa como escamas dos seus olhos. E agora ele enxerga a vida com outros olhos. Ele tem uma percepção nova da história e da vida. Agora não é mais o Saulo perseguidor da igreja, não é mais o anticristão. Agora é Paulo, o grande pregador, o grande apóstolo, o grande homem de Deus que fez pela igreja do Senhor Jesus algo que talvez ninguém mais, a não ser o próprio Senhor Jesus, tenha feito no transcorrer da história. Mas um homem que precisou abrir os seus olhos para perceber a vontade de Deus, e a vontade de Deus importa, Paulo, que você vá até os poderosos, você vai sofrer por causa do meu nome, e os olhos de Paulo são abertos para perceber a glória do Senhor Jesus.
A minha oração e o meu desejo, queridos, é que cada um de nós sejamos como Paulo. Eu faço aqui a oração de Eliseu, quando ele pede a Deus, dizendo: Deus, abra os olhos do meu moço, para que ele possa perceber que são muito mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Abra os olhos do meu moço. Ou então, o Salmo 119, versículo 18, quando o salmista diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou então a experiência dos discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Quando eles contemplam a glória de Jesus, aquele momento único da história do próprio Evangelho, em que eles veem Jesus ali com as suas vestes resplandecentes, e quando Pedro propõe para Jesus, para que eles fizessem algumas tendas ali para o próprio Jesus, para Moisés e para Elias, e aí diz que quando eles foram cobertos por aquela nuvem, que eles abriram os olhos, eles não viram a ninguém mais, a não ser o próprio Jesus. A minha oração é que o Senhor abra os olhos do seu coração, para que você veja Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. A nossa vida está focada em quem Jesus é, o nosso Redentor e o nosso Salvador, aquele que se deu por nós, que morreu por nós na cruz do Calvário, o Messias prometido, o Deus que desceu à terra para nos abençoar com tão grande salvação. A minha oração é que Deus abra os seus olhos para que você perceba que a presença do Senhor nos cercando é muito maior do que todas as ameaças que nós temos na nossa vida e na nossa história. Não há o que temer, não há o que temer. Nós podemos descansar, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Mas, acima de tudo, eu oro para que a minha oração, para que a sua oração seja do salmista. Abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, abra os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei, do teu evangelho, da tua palavra, as maravilhas de Jesus sobre a nossa vida. Abra os olhos do seu coração. Abra os olhos da sua mente, da sua alma, para que você possa olhar e ver somente a Jesus. Para que Jesus seja o centro da sua história. Para que a sua cosmovisão, se ainda não é, seja formada a partir dessa visão única em Jesus Cristo e na contemplação da maravilhosa palavra de Deus. Para que assim a gente possa fazer diferença. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença e te louvamos por podermos estar reunidos aqui nessa noite, e nós te louvamos pelo tempo que passamos juntos aqui, cantando, adorando, louvando, celebrando, declarando a Deus maravilhas através das nossas músicas, dos nossos hinos, das leituras da tua palavra, das orações, das experiências das nossas crianças. Te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor mesmo que abre os nossos olhos e nos dá um novo entendimento a partir de uma visão plena e perfeita da glória do Senhor e a partir do Senhor. E nesse momento eu te peço, ó Pai, abra os olhos do nosso próprio coração, da nossa própria mente. Tira, ó Deus, dos nossos olhos qualquer escama que impeça possuirmos uma visão correta da tua vontade e do teu querer, para que possamos, como Ezequiel, ó Deus, a olhar para a história humana a partir das manifestações da tua glória, na mesma experiência de Isaías, que em momentos tão difíceis e complicados, pôde dizer: eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono.
Ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos perceber a riqueza do Evangelho, a riqueza das manifestações da presença do Senhor conosco. O Senhor conhece cada um dos amados que estão aqui. E eu te louvo pela vida dos queridos que aqui estão hoje. Homens e mulheres que foram escolhidos pelo Senhor para se reunirem nessa noite, uma noite única, um culto único, uma experiência única. Nunca mais estaremos apenas nós mesmos no mesmo lugar, ouvindo ou fazendo as mesmas coisas. Esse é um momento único e certamente o Senhor tem propósitos únicos e especiais através dessa palavra, através do tempo que passamos daqui. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, manifesta a tua glória no nosso meio. Há pessoas aqui que certamente já tiveram seus olhos abertos, mas a visão ainda está turvada, a visão ainda é limitada, e nós te pedimos que haja um segundo toque para que os olhos sejam plenamente abertos com a verdade do Evangelho, com a glória da tua presença. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor traga cura, eu oro para que o Senhor traga restauração, eu oro para que o Senhor traga sustento, provisão, eu oro para que o Senhor dê orientação, direção certa, para que a nossa vida, para que a nossa história, para que a história dessa igreja seja marcada por essas intervenções do Senhor, que até nos tira da cidade, até nos tira de Betsaida e nos leva para o lugar certo. Continue manifestando a tua glória no nosso meio, abençoando-nos em todo o tempo e em todas as coisas. Opera com poder e com graça sobre o nosso país, sobre o mundo. Oramos pela nossa pátria, oramos, ó Deus, pelo ministro André Mendonça, pastor da nossa igreja, irmão nosso. Dê àquele homem sabedoria, discernimento, proteção, livra-o de todo mal, preserva a sua vida e a vida da sua família. Oramos, ó Deus, pelos poderes políticos, pelas autoridades instituídas da nossa cidade. Incute no coração deles o temor do Senhor. Ó Deus, tira-os de Betsaida e leva-os para um lugar onde os seus olhos possam ser abertos. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor nos dê provisão financeira para a igreja, para cada um dos irmãos, especialmente aqueles que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor nos conduza em direção à boa, perfeita e santa vontade. Cerca-nos, ó Deus, com o teu cuidado e manifesta a tua glória sobre nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, o consolo, a direção, a santidade, o poder do Espírito, permaneça sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.